Graça e paz. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em nome do Senhor Jesus em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ainda ficar por aqui, irmãos, não temos condições de andar. Não temos condições. Às vezes a gente quer ir um pouco mais para frente, mas cavar cacimba, a gente acha água rasa. Mas cavar poço artesiano tem que ir mais para fundo. Tem que cavar mais embaixo. O aquífero do Botucatu, que passa aqui em Londrina, tem muita água lá embaixo. Muita água. Muita água. Aqui em cima, às vezes, seca lá embaixo. Tem grande profundidade. Nós vamos aqui ler o verso 18. Colossenses 1, 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Para em todas as coisas ter a primazia. Eu estive essa semana fazendo um trabalho de pesquisa na internet, vários sites, para encontrar alguma coisa que falasse sobre primazia. Encontrei sobre a primazia de Pedro, encontrei sobre alguns primazes da igreja ortodoxa, o primaz, tal e qual, o Macários, mas não encontrei nada que falasse da primazia de Cristo. Fui buscar poetas que tratassem da primazia. Não achei. Falam de todas as coisas menos da primazia de Cristo. O único que eu pude ver alguma coisa foi Joia Júnior falando da alegria de Jesus. Jesus, a alegria dos homens. Mas o assunto, a primazia de Cristo. Aquele que ocupa o ponto principal de toda adoração. Não há. Eu fiquei tão triste de ver que este não é o tema da história da igreja. Quando você encontra alguém que fala sobre a supremacia, é uma supremacia cautelosa. É uma supremacia que vem, de alguma maneira, cerceada por alguns privilégios. Eu fui hoje falar pela manhã nos 40 anos de existência da AIOSHI, esta empresa de construção civil muito reconhecida no Brasil. E lá estava Dom Albano, o arcebispo de Londrina também falando, e eu tive uma oportunidade e fiz menção, porque eu tenho lido tanto Brennan, e estou lendo e relendo, e Dom Albano também não sabia muito a respeito desse autor católico. Pouca gente conhece no Brasil. É um homem que tem falado do que é graça para mim, como eu nunca vi, além de Paulo, nas Escrituras. E é uma expressão que ele usa aqui, que ele diz assim: Senhor Jesus, é uma oração. Senhor Jesus, somos ovelhas tolas, que ousaram pôr-se de pé na tua presença e tentar subornar-te com os nossos ridículos portfólios.
De repente caímos na real. Sentimos muito e pedimos que nos perdoes. Dá-nos a graça de admitir que somos maltrapilhos, de abraçar nossa condição de alquebrados, de celebrar Tua misericórdia quando estivermos em nosso momento de maior fraqueza, de depender de Tua misericórdia, não importa o que façamos. Querido Jesus, concede que deixemos de nos exibir e de tentar receber atenções especiais, que coloquemos a verdade em prática de modo sereno e sem afetação, que deixemos dissiparem-se as desonestidades de nossa vida, que aceitemos nossas limitações, que nos apeguemos ao Evangelho da graça e nos deleitemos no Teu amor incondicional. Amém. Que coisa gostosa. Quantas vezes eu tento me exibir ou apresentar alguma performance, roubando a cena daquele que é o único que merece toda a glória. Ele tem a primazia. Eu já contei aqui algumas vezes e é uma ilustração que me toca o coração, quando aquele capial, aquele argé, aquele, como é que se usa essa expressão aqui no Paraná? Eu estou esquecido. Eu usei do Piauí, matuto, como é que... Jacu. Aquele cara do interior da Inglaterra que nunca tinha ido a Londres, parecido comigo quando cheguei no Rio de Janeiro em 1963, vindo lá do interior do Piauí. Olha que coisa interessante, você via tudo é novo. Aquele cara capial, chegando lá em Londres para uma conferência internacional, ou melhor, nacional, de toda a Inglaterra, de grandes pregadores, um congresso, cada pregador melhor, quinta a domingo, homens extraordinários, pregadores excelentes. Primeiro dia, quando ele chegou de volta no alojamento, ele vinha babando e falando do pregador que tinha sido maravilhoso, que ele nunca tinha visto um pregador, ele vivia lá no interior, com pessoas simples que falavam a Bíblia de maneira muito simples, sem tanta eloquência. E ele voltou para o seu alojamento impressionado com o pregador. Na sexta-feira, um outro melhor, pregava mais bonito, com mais eloquência, com mais sabedoria. No sábado, aquele ultrapassava os dois, cada um, ele chegava babando, dizendo, eu vou voltar, eu vou morar aqui em Londres, porque os pregadores daqui são muito bons. No domingo, pregou C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon, pregador do Evangelho da Graça de Deus. Quando ele terminou de pregar, o homem voltou para o alojamento e disse, mas como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é extraordinário. Aquele canal, Spurgeon, que era um homem de uma eloquência, de uma sabedoria, deixava sair como cano, pelo seu cano, a pessoa de Cristo. Ele era um homem que falava do Evangelho da graça de Deus de uma maneira extraordinária. Um homem de carne e osso, muito criticado, foi zombado na época, porque ele fumava cachimbo, chamaram-no de incrédulo, porque ele gostava de beber vinho, fizeram uma barrica grande, como pedestal, a cabeça dele, a barricona enorme, com o cachimbo na mão, e zombavam dele, mas ele falava de Jesus como ninguém naquela época. E uma vez um grande pregador americano, 2,5 metros, 160 quilos, um homem extraordinário, D.L. Moody, aquele evangelista que quando pregava as massas mexiam. Foi à Inglaterra para conhecer Spurgeon. Quando chegou lá em
procurou a casa de Spurgeon, chegou até na casa, tocou. A moça diz, olha, o pastor Spurgeon está lá em cima. Ela foi chamar, ele vinha descendo, segurando o seu cachimbão, descendo. E quando ele chegou lá no pé da escada, Moody ficou de pé e disse, oh meu Deus, como é que tu podes usar um homem como este, soltando fumaça pelo nariz? Spurgeon colocou o seu cachimbo em cima do aposto da escada, foi até a barriga do Moody, aquele homem de 2,5 metros, 160 quilos, gordo, forte, e bateu na barriga dele e disse, Deus pode usar um homem que sai fumaça pelo nariz, da mesma maneira que ele pode usar um glutão como você. E Deus usa coisas estranhas, pessoas as mais difíceis, e você diria, eu não escolheria isto, não iria escolher este para a minha seleção, mas ele tem essa preferência pelas coisas que não são, por aqueles que não são os mais. Para quê? Para que anunciem a única pessoa que tem a primazia. Jesus, ele é descrito no Salmo 45. Os versos de... Vamos tirando assim, pisando o verso 2, o verso 3. Primeiro vamos pegar o Salmo 45, 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Este rei tipológico daqui é um rei que está apontando para o Messias. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Vocês sabem que Jesus nunca falou sobre a palavra graça. Mas onde ele abria a boca, ele falava cheio de graça e de verdade. E a graça vinha para acolher prostitutas, Delúbio Soares, ou Max Valério, vendilhões da pátria que eram chamados publicanos. Gente como Francisco, o motoboy, como Fernandinho Beiramar, ou como Glênio Paranaguá. Eu falei isso outro dia aqui e alguém disse não precisava baixar tanto. Podia manter um nível melhor. E eu digo, é verdade. Mas foi nesse nível bem baixo, do mais baixo, que ele veio colher estas pessoas, porque ele tinha cheio de graça nos seus lábios. O verso 3. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. Cinge a espada no teu flanco, herói, porque já venceste. Não precisas lutar mais. Tu já vencestes de uma maneira perfeita. Cinge a tua glória e a tua majestade. 4. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. E 5. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Esta figura de Cristo como aquele que tem a preeminência, que tem a primazia, que tem a sobreexcelência, que merece toda a glória. Hoje de manhã eu tive um momento de quase emocionalidade descontrolada. Quando, no final do estudo, veio à minha lembrança um toque malsã de que estamos sendo
aqui na nossa igreja uma nota só, cristocêntrica demais, e que precisamos voltar para o Pai, para o Espírito Santo. E eu tive uma espécie de esgar emocional. Não suportei, e quero até dizer aos irmãos que foi uma emoção descontrolada. Mas eu quero dizer mais uma vez, não posso aceitar que se focalize outra pessoa além daquele que tem a primazia. O Pai colocou todos os holofotes dele em cima do Filho. E colocou toda a obra do Espírito Santo para mostrar que é o Filho que tem toda a primazia. A igreja gravita em torno da pessoa de Cristo. Toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Cordeiro. Aleluia. Meu amigo, não esgota. O prazer do Pai é ver o Filho sendo honrado. A alegria do Pai. Como é que diz aquele velho provérbio? A minha boca adoça quem meu filho beija. É mais ou menos isso. Sabe, tem um provérbio que dizia assim: quem meu filho beija, a minha boca adoça. Olha, se você quiser ver Deus feliz, beije o filho dele. Olhe para Jesus como o centro de tudo. Não é a igreja o centro é Cristo. Não é o Pai o centro é Cristo. Não é o Espírito o centro é Cristo. Oh, meu Deus! Será que nós vamos dizer, não, queridos meus? Aquela coisinha que estava começando lá com aquele filete fininho de erosão. Paulo clamou, não, ele tem a primazia. Ele que é o Criador supremo de todas as coisas, que é o primogênito dentre os mortos. E no domingo passado eu falei daquela adoração de Agostinho. Oh, amantíssimo, dignicíssimo, maravilhosíssimo, em tudo superlativo, oh Cristo! Eu sei, por que existe dom de línguas? Sabe por quê? Porque na língua portuguesa, na língua inglesa, na língua francesa, na língua alemã, na língua russa, nas línguas humanas não tem palavras que sejam capazes de glorificar a grandeza de Cristo. Aí chega na hora da adoração, você diz, Cristo maravilhoso, Cristo exaltado, Cristo excelente, Cristo, você usa todas as palavras humanas, aí não tem mais, o Espírito Santo diz assim, deixa eu lhe ajudar. Você agora vai glorificar aquele que tem a primazia, aí usa língua que você não sabe dizer, que está acima da sua capacidade. Essas línguas só existem para magnificar as grandezas de Deus na pessoa de Cristo, porque Cristo é o retrato de Deus. Ele tem a primazia. Nós, às vezes, nos perdemos. Lá na igreja, se lembram que domingo passado eu falei daquilo de João Batista? Qual era a característica de João Batista? Jesus disse que João Batista foi o homem mais grande, não foi o maior. Ele era tão grande que maior não cabe dentro dele. Foi o homem que alcançou o patamar mais alto que Jesus viu dos nascidos de mulher. Ninguém foi tão grande quanto João. E Jesus disse, mas no reino de Deus, os menores serão maiores do que João. Você sabe por quê? Porque João tinha um propósito. João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém? Que ele cresça. E que eu? Diminua. Eu vi uma versão boa no Piauí. Uma versão muito boa, de um caboclo. Ele disse assim, pois é, pastor, convém que ele cresça e que nós desapareça. Eu digo, tá bom, Dé? É um caboclo, homem de enxada. Homem de enxada. Eu digo, essa versão está ótima. Convém que ele cresça e que nós desapareça. Não é nem que desapareçamos, porque isso é português clássico. É nós desapareça. É que ele seja o único foco. Eu espero
Eu vou para o Piauí agora dia 2, passar uns dias de férias. Quando voltar, sabe, nós estamos querendo conversar com o povo aqui na igreja sobre adoração do Cordeiro, sobre a adoração àquele que foi imolado, gastar tempo diante do Cordeiro, bendizendo o Cordeiro, adorando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos voltarmos para Ele, caçar hinos de louvor, porque nós não encontramos na inódia cristã. Nós temos muitos cânticos espirituais, nós temos muitas histórias bonitas. Ó, consegue, eu andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas onde estão os hinos de adoração a Deus e principalmente ao Cordeiro? Onde estão os hinos? Hino é sempre voltado para a grandeza daquele que é o Supremo. Então, João era uma pessoa que queria sair de cena, mas havia um cidadão. Este cidadão está na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, capítulo, só tem um capítulo, verso 9. Este camarada aqui é terrível. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. Diótrefes. Guarda o nome desse cara. Os diofétricos fazem parte desse mesmo grupo. Tem o centro do umbigo. Gostam de exercer o comando e a primazia. Impedem que seja voltado especialmente a adoração ao Cordeiro. Este pode ser eu, minha personalidade, minha eloquência, meu jeito, minha forma. Deus tem misericórdia de nós. Qual é o meu portfólio? Somos ovelhas petulantes que se levantam diante dele e dizem: olha, vocês precisam saber quem eu sou. Não, meu irmão. Nós precisamos levantar e dizer quem ele é. Cordeiro de Deus. O mal de pé de atleta. Aquele mal de querer ser atleta quando só tem a doença do pé de atleta. É aquela ideia de que eu preciso ser grande, preciso ser reconhecido. Os discípulos de Jesus tiveram esse problema. Nós encontramos em Mateus capítulo 20, verso 20. A mãe deles foi procurar Jesus e queria um lugar de destaque lá no meio. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Que coisinha gostosa, hein? Faz com que esses meus bibelozinhos fiquem lá, um à direita e outro à esquerda. Eu vou ficar feliz. O Senhor dá esse privilégio. Pastor Abuchain era um homem muito interessante. Pastor Gerson, Dr. Wilson, irmão Olívio e eu fizemos uma primeira viagem em 1976. De vez em quando ele fazia algumas coisas assim: irmão Gerson, pega a vassoura, vai varrer aqui. Pastor Glênio, vem, pega a vassoura, limpa aqui o barco. Na segunda viagem nós viajamos, eu não vou dizer o nome do rapaz, era um seminarista de Betânia, rapazinho muito enfatuado.
E aí, quando chegou lá uma hora, a pastora Buchaim disse para ele assim: fulano, tem aqui um balde, pega isso aqui, vai limpar esse convés desse barco aqui, limpa lá embaixo. Eu não vou fazer isso não, pastor, eu vim aqui foi para pregar. Disse: tá bom, meu filho, não precisa não. Dois dias depois, o rapaz não aguentou mais, caiu fora. Ele disse: esse aqui, nem plantando mandioca serve no reino de Deus. Nem para plantar mandioca ele serve. Tem orgulho demais. Tem soberba, quer ser importante. Eu já lhes contei que o Papa mandou Felipe de Merton uma vez ver uma moça que estava fazendo milagres numa determinada região da Itália. Era uma freira. A freira fazia coisas extraordinárias. Estava o mundo correndo para a freirinha nova e o Papa mandou uma carta para aquele teólogo para ele examinar. Ele foi lá, montou a cavalo, viajou vários dias. Quando chegou lá no convento, entrou, sentou numa mesa, botou os pés nas botas sujas de viagem de vários dias em cima de uma mesa, pediu à madre que chamasse a freira. E quando a freira entrou, ele disse: então, minha filha, você é a pessoa que Deus está usando com tanto poder? Ela disse: sim, sou eu. Disse: então nós vamos ter uma conversa, minha filha, mas antes dessa conversa eu queria que você fosse lá dentro, apanhasse na cozinha um pano molhado e limpasse as minhas botas. E ela, como toda pessoa assim que tem um grande ministério, virou-se e disse: o senhor acha que Deus está me usando com tanto poder para ficar limpando bota? Ele disse: não, minha filha, podem voltar, que eu já tenho onde botar a coisa, o recado para a sua santidade. E ele escreveu para o Papa simplesmente isso: é tudo falso. Ela não tem o que há de mais elementar da experiência cristã. Não tem humildade. Pá. Assunto encerrado. Meu irmão, primazia pertence a Cristo. E este que tinha primazia, apanhou uma bacia e uma toalha e acocorou-se para lavar a pé. Eu estou falando do Deus que criou o universo de cócoras, com a bacia na mão, lavando pé. Eu não estou falando de Pedro, o apóstolo importante. Estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, lavando pé. Este que tem a primazia. Eu estou falando daquele que teve com os braços abertos e com cravos grudados naquele braço e naquelas pernas, naqueles pés, e olhando para aquele povo e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu estou falando daquele que naquela hora estava recebendo a nossa natureza, os nossos pecados e morrendo a nossa morte para nos dar na sua ressurreição a vida dele. Este Jesus é que tem a primazia. É ele. Estou magoado. Ah, está magoado por quê, neném? Por que me deixaram de lado? Deixaram você de lado? Por que, meu amor? Você não tem lado. Às vezes alguém disse assim: pastor Glênio, por que Deus não fala comigo? Eu digo: porque o silêncio de Deus é mais eloquente. Muitas vezes Deus, no seu silêncio, está falando para a nossa fé. A fé que se fundamenta mais segura é a fé do silêncio, não da voz. Aquela que você diz assim: o Senhor falou um dia, uma vez, e a minha palavra, e a tua palavra está sustentada nos céus, e eu me seguro nela. Queridos, eu tenho uma tendência muito grande de ser importante. Vou contar mais uma vez isso, porque não é, por favor, não pense que é chamar a atenção. Mas aqui chegou um rapaz e disse: olha, eu estou representando o vereador fulano de tal, e eu vim aqui porque nós queremos lhe dar o título de cidadão honorário de Londrina.
E eu disse para ele aqui, bem aqui. Disse para ele assim, meu filho, não me dê não. Não porque eu não queira, é exatamente porque eu quero. Mas não me dê, porque vai ser um prejuízo para a minha vida. Eu gosto tanto dessas coisas, que eu vou pensar que eu mereço. Então, não me dê para evitar que eu seja contaminado com esse desejo, que vai me fazer tanto mal. Em vez de me fazer bem, vai me dar um orgulho besta. Eu vou ficar soberbo, pensando em alguma coisa. Mas pastor, já deu para fulano? Eu digo, dê para quem você quiser. Eu não estou criticando ninguém que recebeu. Esses são homens de Deus maravilhosos que eu amo. Mas por favor, não me dê, porque eu sou muito fraco. Eu penso que às vezes, quando eu recebo um elogio, eu penso que é para mim. Então, para evitar que eu seja contaminado, não me dê não, dê para outras pessoas. Eu gosto tanto do velho Tozer. Se vocês soubessem quem eu sou de verdade, vocês não me dariam a glória que vocês estão me dando. Mas como Jesus sabe quem eu sou de verdade, Ele me dá a sua graça. Eu gosto desse velho Tozer, que ele sabe o que estava dizendo. E eu também sei, gente, eu sou tendente a querer ser reconhecido. Eu gosto de bons tratos. Você pensa que um filé mignon é muito melhor do que uma carne de pescoço? Não tem dúvida nenhuma. Mas aí é onde está o perigo. E a gente fica almejando estas coisas. Eu queria ainda, porque isso aqui a gente vai bater em cima. Vamos olhar Jesus ainda falando em Mateus 20, 25 a 28. Quando ele estava ali orientando aquele pedido da mulher de Zebedeu, da mãe dos dois, Tiago e João. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, nem quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele falou que os maiorais, os governadores dos povos dominam e que exercem autoridade, e que não deveria ser assim entre os discípulos dele, e que deveria ter uma visão diferente. Se você quiser ser primeiro, seja servo. Isso aqui é a receita. Você quer ser importante? Então, vá para o fim da fila. Eu estava aqui no Banco Itaú e tinha uma filona grande, eu precisava buscar um talão de cheque. E estava na fila enorme. Chegou alguém e disse assim: pastor, vai para a fila dos idosos. Eu disse: tem esse privilégio? Tem ali, de quem tem acima de 60 anos pode ir lá. E eu fiquei com vergonha. Não que eu fiquei com vergonha, porque eu gosto de me exibir que eu tenho 60 anos. Eu gosto de dizer isso, que eu acho que eu estou bem para 60 anos. Mas eu fiquei com vergonha, foi da crítica. O outro vai dizer assim: o que esse cara está fazendo aí, na fila do de 60, com cabelo preto? Não sou culpado, mas eu fiquei com medo, então eu fiquei esperando lá até chegar a minha vez. Olha, eu vou dizer para vocês, como é difícil nós podermos ser autênticos, mas quanto é mais difícil nós podermos dizer: toda a glória pertence somente ao Cordeiro e eu não quero nenhum reconhecimento da parte de ninguém. E se houver um descaso e um desprestígio total, eu quero cantar o hino de João Batista: convém que ele cresça. E como disse o Dé, e que nós desapareça. Que ele seja realmente exaltado e o nosso coração se alegre pela exaltação dele. Eu queria que você reparasse mais um texto, eu já estou terminando hoje.
Vamos olhar aqui este Salmo 89, verso 27. É um salmo messiânico, é um salmo que aponta para a pessoa de Cristo. Faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Faloei por isso, meu primogênito, o quê? O mais elevado entre os reis da terra. Quem está ali montado num jumento, entrando daquele jeito, não devia de entrar no seu corcel, aquele cavalo árabe, branco como as éguas dos carros de Faraó, vem montado num jegue. Quem é este? Este é o rei das hosanas nas alturas, é o rei dos reis, que nós temos perdido o foco de que ele tem a primazia. Veja bem, queridos, às vezes nós ficamos chateados, ficamos tristes, porque ficamos meio no ostracismo. É terrível a força de querer impor, e nós queremos pedir a Deus que nos dê a graça de andar na simplicidade da fé. Vamos ler mais um texto só. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Será exaltado, será elevado e será muito sublime. Quem é que é este? Aquele que tem a primazia. Senhor Jesus, somos ovelhas tolas que ousaram pôr-se de pé na tua presença e tentar subornar-te com os nossos ridículos portfólios. O que é portfólio? Currículo. O Barba faz umas pastas bonitas de couro para que... Não é? Bonito, não é? Obrigado pela propaganda. E aí botam o portfólio da pessoa ali e ele leva para mostrar o seu currículo e mostrar que é uma pessoa especial. Senhor Jesus, somos ovelhas tolas que ousaram pôr-se de pé na tua presença e tentar subornar-te com os nossos ridículos portfólios. De repente caímos na real. Sentimos muito e pedimos que nos perdoes. Dá-nos a graça de admitir que somos maltrapilhos, de abraçar nossa condição de alquebrados, de celebrar tua misericórdia quando estivermos em nosso momento de maior fraqueza, de depender da tua misericórdia, não importa o que façamos. Querido Jesus, concede que deixemos de nos exibir e de tentar receber atenções especiais, que coloquemos a verdade em prática de modo sereno e sem afetação, que deixemos dissiparem as nossas desonestidades ou as desonestidades de nossa vida, que aceitemos nossas limitações e nos apeguemos ao Evangelho da graça e nos deleitemos no teu amor incondicional. Amém e amém. Ele tem a primazia. Você tem uma semana de adoração ao Cordeiro, que foi morto, mas que está vivo, que nos perdoou radicalmente, nós podemos glorificar. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.